Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Como é que tá caminhando? Tá indo bem, né, professor? Graças a Deus, estamos na luta. É. E a turma aí hoje não tá pontual, hein? Daqui a pouco o pessoal entra. Bom dia. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Tudo bem. Ai, Já cansaram de ficar em casa ou ainda não? muito. Já deu, né? Já deu, já. Você também, viu? Fazer o quê? Pois é. E ainda pelo jeito vai longe, né? Não entendi. Pelo jeito ainda vai longe. Sim, aparentemente sim. Vamos ver, né? Vai acabar essa quarentena, tá todo mundo louco. Os filhos já tá tudo retardado também. Deixa eu falar, vocês estão enxergando o fórum agora lá? Sim, Porque a professora Elizabeth me ligou dizendo que estava fora do prazo, eu não sei direito como é que é lá. Aí a gente alterou lá. Vocês têm que só interagir de algum jeito lá. Eu não entendi exatamente o porquê, mas é algum controle deles lá. Então, vocês vão é fazer para controlar a presença, as tarefas. a presença, né? Exatamente. É. Bom, enfim, se vocês estão enxergando, é o que importa, né? Sim. E as outras aulas, o pessoal tá participando, tá tudo certo? Sim, Né? Eu tenho recebido as atividades de vocês, tenho respondido, né? E aí, Ricardo, tudo bem? acho que caiu. O Valfran também hoje atrasou, hein? Olha, só porque eu falei nele, né? Ele entrou, né? Acabou de entrar na sala. Bom, pessoal, vamos dar mais uns 5 minutinhos para ver se o resto da turma ainda. Tem bastante gente faltando ainda, hein? Certo. Ó, falta Luiz, Emislane, Amanda, Rosilene, Nájila, tem muita gente. Tem. Tem trabalhado ou não, Marcelo? Tá em casa? Eu estou trabalhando normal. Normal? É. E como é que tá a cidade aí, dia a dia? Tá bem devagar, né? Tá bem devagar, verdade. As ruas desertas. É esquisito, né? A gente vê São Paulo, você sabe É que eu esquisito. esses dias, olhando da janela lá de casa, eu vi uns periquitinhos azul, eu nunca tinha visto aqui em São Paulo. Tá vendo? Legal, cara. Não é? É muito bom. Eu nunca tinha visto. Aliás, eu só ouço barulho de avião na minha janela. Esses dias eu não ouvi mais avião, eu tô pensando em passar. É assim mesmo. Esquisito, né? Tá Não, esquisito. o pior é que o comércio, principalmente, está sentindo muito, né? Muita gente vai quebrar disso aí. Tá.
vai ficar um buraco muito grande na economia do país. Vai. Pessoal aí que tem comércio, salão de cabeleireiro, isso aí tá feia a coisa, viu? Tá feio. A judiação. É mesmo. Eu só ouço o pessoal chorando, o pessoal que é empresário, que lida com comércio, reclama o tempo todo. Eu vi algumas liminares já liberando para funcionar, mas aí o tribunal caça, tá meio esquisito, sabe? Imagina. Então, enquanto a turma não chega toda aí, atualizando vocês um pouco dos últimos andamentos aí dos nossos tribunais superiores, semana passada, não sei se vocês viram, o ministro Lewandowski meio que alterou aquela MP da trabalhista, né? Então, agora Sim, eu vi. aquelas reduções de jornada e suspensão temporária do contrato de trabalho depende da anuência do sindicato. Na versão original da MP não precisava do sindicato, né? Agora ele determinou que o sindicato anula, ou se o sindicato não disser nada, depois de um determinado tempo, é como se ele tivesse anuído, né? Sim, isso mesmo. Eu não entendo muito de direito do trabalho, mas do que eu vi os colegas comentando aí, parece que foi certa essa decisão dele, né? Senão seria inconstitucional a MP. Então, parece que faz sentido. Faz sim, deu certo. Faz sentido. Participar, né? Isso. Mas é isso. Fora essa decisão, a gente teve um monte de decisão aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizando suspensão de pagamento de tributos estaduais e os juízes de primeira instância, né? E aí, se não me engano, na quinta-feira, a presidência do tribunal derrubou tudo. Então, tem que pagar imposto sim, que agora que o Estado mais precisa de recurso. Era sem lógica mesmo. Oi? Suspender os impostos. Seria sem lógica, sem fundamento, porque substituir os impostos justamente no momento em que o Estado mais precisa, né? Pois é, né? Mas o problema é que a turma está sem dinheiro, viu? Acho que assim, o objetivo que é receber dinheiro não vai atingir, porque a turma antes não ia precisar pagar porque tinha liminar, agora não vai pagar porque não tem dinheiro. Pior que é mesmo. Complicado. Mas enfim, tá difícil. Que aproveita também, né? O cara tem dinheiro, mas não vai pagar porque agora a pandemia virou desculpa para tudo, né? Virou. Acha que não precisa pagar mais aluguel. Não tem dinheiro, quem não tem, não tem. Mas tem cara que tem e que aproveita a onda para não pagar, né? Tem uns oportunistas mesmo. Os caras se vergonham. Muito isso. Já tem cara lá pedindo. Inclusive, eu vi algumas decisões autorizando já a redução de valor de aluguel. Enfim. Quem entrou agora, João, né? Uhum. Só que aí também vai do bom senso de cada um. Mas você sabe que eu entendo que não precisa mudar. Mas essas horas que mais falta é bom senso, viu? Essas horas de Pior que é mesmo, né, cara? Bagunça assim, generalizada, bom senso é o que. A única coisa que eu não vejo por enquanto é bom senso. E o judiciário é abarrotado com pedido de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar. Mas, enfim. Eu acredito, hein? Já estamos com um quórum razoável aí. Enfim, vou começar aqui a dar algumas instruções gerais. Então, vamos lá. Eu tenho colocado lá para vocês o tema da aula da semana, né? Um texto de referência, enfim, eu tenho tentado colocar alguma coisa bem curta, bem assim, resumida, para que não pese aí para vocês. E aquilo lá é um texto base, assim, quem puder ler, leia, quem não puder também, não tem problema. A gente está lidando aqui na aula com o tema, mais um material de apoio. Eu estou colocando aquelas questões, que também são questões bem singelas, e o que eu quero, pessoal, de vocês, é que vocês coloquem a opinião de vocês, em poucas linhas lá, professor, acho que é isso, acho que é aquilo, entendeu?
E aí aproveita aquela resposta e põe no fórum também, porque aí é a exigência lá da universidade para controle de presença e tal. Então, vocês vão fazer a resposta lá para mim, já pega aquilo lá, copia e cola no fórum. Aí, uma resposta serve para os dois já. Entendeu? Aí não dá o trabalho de vocês fazerem o fórum, depois fazer a questão também. Então, com a própria questão, você já mata os dois, ok? Quem quiser, pessoal, me mandar a resposta por e-mail, pode mandar. Quem quiser mandar lá pelo sistema, eu estou vendo também. Eu tenho comentado, feito alguns breves comentários sobre o material de vocês. Eu pretendo continuar fazendo, mas, enfim, aquilo lá é só uma consideração, não tem nada a ver com a avaliação, não, tá, pessoal? A avaliação está mais ligada a vocês entregarem o material do que efetivamente está lá o material do jeito que eu imaginava, tá? É mais para a gente controlar a participação de vocês. Ok? De resto, pessoal, eu ainda não tenho da universidade um posicionamento claro com relação à avaliação do primeiro semestre, do primeiro bimestre, né? O primeiro bimestre encerraria aí entre essa semana e a próxima. Vocês teriam já tido a prova integrada, né? E, enfim, vão provavelmente passar essa semana alguma orientação de como isso vai ficar. Mas, de qualquer forma, pessoal, eu acho que vai ser com base nas atividades que vocês estão entregando, né? Que a gente vai fazer a avaliação de vocês. Com base no material que vocês estão mandando. E participação aqui, quem tem entrado na aula, quem tem assistido. Infelizmente é isso, né, pessoal? Ninguém esperava essa situação. Eu tenho tido notícias de alguns colegas professores de outras instituições. Está todo mundo meio que indo nesse mesmo caminho de aula online e avaliação por atividade, trabalho, porque também não dá para fazer prova, né? Como é que a gente marcaria para fazer uma prova? Então, e se eu mando a prova para vocês por e-mail ou pelo próprio sistema, na verdade seria um trabalho, vocês estariam fazendo em casa, consulta, então não seria a prova, aquele conceito que a gente tem como uma data em que vocês vão ser submetidos à avaliação, né? Mas, enfim, pessoal, a gente vai lidando aí no dia a dia. Semana que vem, deixa eu ver aqui, semana que vem a gente teria um feriado na terça, né? Aliás, teria não, tem. É que feriado em quarentena é que nem cheque sem fundo, né? Não serve para nada. É verdade. Exatamente. Não é? Mas, enfim, dia 21 é feriado. Eu acho que no calendário da universidade, dia 20 estava emendado no calendário inicial, né? Então, a gente não teria aula dia 20. Agora, eu preciso ver com a professora Elizabeth se dia 20 a gente tem aula ou não, né? Eu fiquei sabendo que na última sexta vocês não tiveram, né? Foi feriado também, Não. na sexta-feira. A gente não teve. Não, né? Não. Então, eu acho que se seguir a mesma linha, segunda-feira a gente não tem aula. Sexta agora a gente não teve aula. Não, né? É que o Então, feriado, não teve aula na sexta. o feriado é só terça, né? Então, não sei dizer se vai emendar, né? Mas eu vou falar com ela e aí eu passo para vocês uma posição, por intermédio aí do Valfran, no WhatsApp, e ele passa para vocês. Se tiver, ano que vem, a gente vai estar aqui de novo, segunda-feira de manhã, senão vocês vão dormir até umas 9h30, né? Mas a gente se fala durante a semana, ok? Bom, pessoal, olhando aqui o nosso programa, hoje a gente teria o seminário sobre as PPPs, né? Então, a gente vai falar sobre elas hoje, e aí a gente encerra esse pacote, que eu chamo do pacote de serviço público, né? A gente começou lá atrás falando do que era o serviço público, né? Os princípios do serviço público, a obrigação do Estado de prestá-lo, seja diretamente, seja por
médio no particular. Aí a gente teve no segundo dia as considerações sobre as concessões e delegações de serviços públicos, né? Falamos lá do regime concessório, do mecanismo de concessão, da remuneração do concessionário, isso tudo a gente já falou semana passada, né? E hoje, pessoal, a gente vai falar das PPPs, né? PPP é uma abreviação do que a gente chama de parcerias público-privadas. Então, por conta disso, a gente, são esses 3 P's, né? Parcerias público-privadas. Né? Essas parcerias, pessoal, elas vieram aí integrar o nosso ordenamento bem depois do regime concessório tradicional. As concessões vieram em 95, com a Lei 8987, já falou semana passada. Essa lei de PPPs veio só em 2004, ou seja, 9 anos depois. Né? É a Lei 11079, depois vocês anotem também. E é uma lei curta, não é uma lei muito extensa, não. E também acho que vale a pena a leitura. Né? Tem caído aí, exame sim, exame não, alguma coisa sobre PPPs na OAB. Né? Então, convém estudar também, porque além de ser um mecanismo interessante de atuação do Estado, tem sido cobrado em exames da ordem e em concursos aí, a maioria deles tem caído também. Né? Enfim, pessoal, a gente já disse que é obrigação do Estado prestar algumas atividades que ele identifica como essenciais para a vida em sociedade. Então, em determinado momento, o Estado identifica, entre diversas utilidades, possivelmente prestadas pela iniciativa privada, como atividades essenciais. E aí ele avoca para si a competência de prestar aquele serviço, né? E ele presta diretamente ou ele presta através de concessionários, né? Ou permissionários, a gente viu também as permissões. Né? Acontece que algumas atividades, pessoal, que a gente viu semana passada, elas são autossustentáveis, né? Eu vou explicar. Então, vejam vocês, aquela empresa que explora o serviço de transporte público, ela se remunera com a exploração da própria atividade. Né? Então, ela se remunera através da cobrança de tarifa, ela cobra essa tarifa dos usuários, do próprio serviço, e aquela quantidade que ela arrecada de recursos é suficiente para custear o serviço que ela presta e também ter uma margem de lucro, óbvio, né? A pessoa vai prestar esse serviço visando o lucro. Então, boa parte das atividades que o Estado concede, eles são atividades que se autossustentam com a cobrança de tarifa. Né? Então, a gente tem como exemplo o serviço público de transporte, a gente tem as rodovias, a grande maioria delas, a gente tem um volume de carros e de caminhões que a receita de tarifa sustenta já a própria atividade. Né? A gente tem isso na energia, na telefonia. Né? Acontece, pessoal, que existiam algumas atividades que a arrecadação tarifária não era suficiente para custear o próprio serviço. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que foi a primeira PPP do Brasil. Né? Existe uma rodovia, chama MG-050. Aliás, para quem não sabe, as rodovias federais, elas começam sempre com BR. Né? Então, vocês vão ver aqui em São Paulo, a gente tem a BR-116, tem a BR-153, enfim, todas as rodovias federais começam com BR. E as rodovias estaduais começam com a sigla do estado. Né? Então, aqui em São Paulo, as rodovias estaduais é SP e o número da rodovia, que é o ângulo
da saída da rodovia da capital. Então, a rodovia Castelo Branco, por exemplo, é SP-280. Ela sai a 280 graus da cidade de São Paulo. Então, vocês pegarem o norte como grau zero, faz a circunferência, ela sai a 280 graus. Aí, vocês, pelo grau que ela sai da capital, vocês vão ver que é o nome da rodovia. Isso é assim em todos os estados, tá, pessoal? Então, essa MG 050, o que vocês conseguem saber já pelo nome dela? MG 050 é uma rodovia estadual do estado de Minas Gerais e ela sai a 50 graus da capital, que é Belo Horizonte, né? Essa rodovia, pessoal, é uma rodovia que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora, que é uma cidade lá, grandinha lá do estado de Minas, né? E era uma estrada que estava muito deteriorada, muito estragada, muito mal conservada, né? E aí o Estado resolveu conceder a rodovia. Resolveu conceder para que então uma concessionária cuidasse da rodovia, ampliasse, fizesse lá uma terceira via, recapeasse. Só que o volume de veículos que trafegavam naquela rodovia era muito pequeno. Eu acho que até por conta da condição da estrada, sabe? Ela era tão ruim que praticamente ninguém circulava naquela rodovia. Eu preferia fazer um outro trajeto bem mais longo, mas com uma qualidade de asfalto melhor. Então o Estado falou assim, olha, eu vou conceder essa rodovia. Acontece que a receita que se imaginava obter da tarifa cobrada dos usuários não era suficiente para remunerar aquela concessionária. Então, o custo que ela teria em recuperar a rodovia, sinalização, ampliação enfim, e a manutenção diária daquilo tudo, não seria possível de ser pago com a arrecadação por conta do volume de veículos ser pequeno. Ok? Então, o que aconteceu? Existiam diversas situações como essa, tá, pessoal? Estou dando o exemplo da MG 050, mas existiam diversas outras situações como essa, né? Em que existia a vontade do Estado de conceder o serviço, mas não existia viabilidade econômico-financeira no projeto, porque a demanda por aquele serviço não era o suficiente a ponto de possibilitar uma arrecadação tarifária tamanha a ponto de remunerar aquele concessionário. Então, o que aconteceu, pessoal? Nessas situações, o Estado, naquela ocasião, antes da Lei 11.079, ficava meio de braço amarrado, né? Eu quero conceder, mas o projeto não tem viabilidade econômico-financeira. Então, eu vou ter que ficar com esse serviço comigo. Mas prestava um serviço muito ruim, né? Existia a intenção de conceder, mas não existia a viabilidade da concessão. Então, o que aconteceu? Veio a lei de PPPs, e por que essa de Minas foi a primeira? Porque o Estado de Minas teve uma lei estadual de PPP antes da lei federal. Então, o Estado de Minas foi o primeiro estado a fazer PPPs, porque ele já tinha uma lei estadual que permitia as PPPs. Logo em seguida veio a lei federal, tá, pessoal? Então, o que essa lei ela fez? Ela tornou possível concessão de alguns serviços cuja viabilidade econômica não existia naquele contexto em que a arrecadação tarifária era a única fonte de receita do concessionário. Ok? Estão me entendendo? Estão me ouvindo, pessoal? Tudo tranquilo? Sim, tranquilo, professor. Sim. Eu só vejo você, Marcelo. Tranquilo. Então tá bom. Tranquilo, professor. Então vamos em frente. Enfim, pessoal, então como é que funcionou, né? Aí veio a PPP tentando criar uma solução para essas situações, né? E a PPP ela veio de duas formas, né? A gente tinha então aquelas concessões da 8987 que eram chamadas até então de concessões. Aí veio a lei de PPPs e falou assim, olha, é o seguinte, aquela concessão
da 8987, a gente vai chamar de concessão comum. Então, o que era concessão, virou concessão comum. E essas duas novas espécies de concessão que a lei de PPPs traz, a gente vai chamar de concessão patrocinada e concessão administrativa. Então, a lei de PPPs criou mais duas espécies do gênero concessões. Então, a gente tem o gênero concessões, do qual existem três espécies, né? Concessões comuns, são aquelas regidas pela Lei 8987, concessões patrocinadas, que são regradas pela Lei 11079, pela Lei das PPPs, e concessões administrativas, que também são regidas pela 11079, Lei das PPPs. Ok? Então, pessoal, a gente tem duas novas espécies de concessões. Nós vamos dizer a vocês quais as diferenças de uma para outra. Então, imaginem vocês aquela situação da rodovia da MG 050. Existia, então, uma demanda naquela estrada, um volume de veículos, mas o volume de veículos era pequeno, né? Então, existia uma arrecadação tarifária, existia uma fonte de receita do concessionário, mas aquela fonte não era suficiente para custear toda a sua operação. Então, quando a gente tem atividades em que existe arrecadação tarifária, mas essa arrecadação tarifária não é suficiente a ponto de remunerar o concessionário, a gente tem a concessão patrocinada, né? Por que chama patrocinada? Porque o Estado patrocina o particular, né? Então, o particular vai dizer o seguinte: na licitação para a concessão do serviço, o particular vai dizer o seguinte: vai falar assim, eu preciso de 100 milhões mês, certo? Esse é o meu piso remuneratório. Eu preciso, no mínimo, de 100 milhões mês. Se eu conseguir mais, isso ou mais do que isso, com a arrecadação tarifária, beleza. Eu não preciso de você, Estado. Eu me sustentei sozinho. Se eu não atingir esses 100 milhões com a arrecadação tarifária, você completa. Então, vamos supor, lá na MG 050, no primeiro mês, a estrada foi concedida, não tinha ninguém passando ali praticamente. Por quê? Porque a estrada estava muito ruim, ninguém se interessava em trafegar por ali. Então, ele tinha lá um piso remuneratório de 100 milhões, ele arrecadou 10 milhões com tarifa, né? Então, o que o Estado teve que fazer? Completar os outros 90. Então, ele falou assim, olha, o Estado de Minas, eu arrecadei 10 milhões aqui com cobrança de pedágio. E o meu piso remuneratório que eu apresentei a você no momento da licitação era 100. Então, você tem que completar. Então, o Estado vai lá e completa com recursos do próprio orçamento, né? Então, a ideia da PPP é isso, é viabilizar projetos, mas com comprometimento de recurso público, né? Então, essa é a parte ruim da PPP. Eu tenho que tirar recurso do orçamento para remunerar o concessionário, né? Diferente... Professor, Oi. desculpa, mas nesse caso, a tarifa ela é dividida entre o Estado e o particular? Não, é assim, o particular paga a tarifa. Pessoal, eu tô vendo aqui que vai estourar o nosso limite em 10 minutos. Aí eu já mando outro pro Valfran, ok? Quando parar. Tá bom. Ok. Não sei porque das outras vezes não apareceu, mas hoje está aparecendo. Se não parar, a gente continua, né? Então vamos lá, respondendo a pergunta da Érica, né? A tarifa, pessoal, é uma tarifa fixa, né? O concessionário, o particular usuário do serviço vai pagar. Agora, o volume de arrecadação é inferior àquele mínimo que o concessionário aponta como o valor necessário para ele prestar o serviço, né? Então, não é que o Estado participa da tarifa. A tarifa quem paga é só o usuário. O caso da MG 050 é bem emblemático. Quando ela começou a operar no regime de concessão, o volume de carro era muito pequeno, a estrada estava muito ruim. Então, ele não atingia o valor mínimo e o Estado tinha que completar.
Mês seguinte, a mesma coisa. A estrada foi melhorando. Por quê? Porque era obrigação do concessionário recapear a estrada, melhorar a sinalização. Com a melhoria do viário, aumentou o movimento também. Então, aquele buraco que sobrava para o Estado pagar no começo foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje, o volume de carros que trafega lá já é suficiente para atingir aquele piso. Então, o Estado não participa mais. Entendi. Agora, veja, não significa que ele não vai participar nunca mais. Hoje, a rodovia está superavitária. Se ela, por algum motivo, eu calculo que nesses momentos agora que a gente está vivendo de crise, é bem provável que o volume de carros tenha caído de novo, né? Então, provavelmente, o Estado vai ter que aportar mais uma vez, né? A garantia do contrato de PPP é que ele vai ter aquele mínimo, né? Lógico, o Estado não vê a hora de se livrar daquela conta. Então, ele torce para que a demanda aumente e que a arrecadação tarifária se faça suficiente a ponto de remunerar o concessionário sem necessidade dele ter que colocar dinheiro no bolso, né? A lógica é essa. Veja você, se eu tivesse falado para o concessionário lá no começo da MG 050, olha, vai na fé que vai dar certo, ninguém ia, né? Por quê? Porque ninguém acreditava naquilo lá. Então, o que o Estado teve que fazer? Falou, ó, parceiro, vai lá, isso que chama parceria, né? É uma parceria efetiva. Ó, vai lá, faz o seu trabalho. Se der certo, legal. Se não der, eu completo. Você está garantido. Essa é a ideia da PPP patrocinada, né? Vocês aí que usam o metrô estão acostumados a usar uma PPP patrocinada, que é a da linha amarela, né? A linha amarela de São Paulo é um contrato de PPP patrocinada, em que o sistema é exatamente esse, né? Você tem arrecadação tarifária, ou seja, aquele que entra no metrô paga lá o bilhete. Só que essa arrecadação tarifária não é suficiente para custear a operação daquela linha do metrô, né? Quando eu falo custear a operação, pessoal, não é só o custo operacional, é um investimento que foi feito também na construção, né? Que no fundo é a maior parte do custo. O custo operacional em si, ele é secundário perto do investimento que foi feito, né? Agora, quando eu falo remunerar o concessionário, eu tenho que remunerar aquele capital que ele já pôs lá atrás, né? Lembrando a vocês, o empresário que se põe a fazer uma atividade como essa, ele não põe dinheiro do bolso, né? Ele pega dinheiro em banco. Então, ele tem que pagar o financiamento dele, né? Então, essa arrecadação do metrô, da linha amarela, ela não é suficiente, por incrível que pareça, tá, pessoal? Vocês vão falar, professor, mas vive lotado. Pois é, vive lotado, só que o que arrecada não é suficiente para fazer frente ao que ele já investiu e ao custo operacional. Então, o Estado todo mês completa. Hoje ele está completando muito menos do que ele fazia no passado. Quando a linha começou, as pessoas ainda não estavam acostumadas a usar, o volume de pessoas usando a linha era muito menor, né? Hoje não, hoje eu não tenho números mais atuais aí, mas eu calculo que já está beirando a estabilidade da linha, né? Então, ou seja, o Estado está participando de uma parcela muito pequena da remuneração daquele particular, ok? Enfim, oi, diga, Erika. Não. Está explicado. Então, o mecanismo é esse, tá, pessoal? Então, imaginem vocês uma concessão, como uma concessão comum, só que com uma garantia de um mínimo de remuneração, né? Na concessão comum, pessoal, ele não tem essa garantia, né? A garantia é de que a arrecadação é toda dele. Agora, se a arrecadação cai, é problema dele. Se a arrecadação sobe, é sorte dele, né? Na rodovia dos imigrantes, por exemplo, pessoal, ali é uma concessão comum. O volume de veículos que trafega pela rodovia tem que ser suficiente para pagar o custo não só de implantação da rodovia, como de operação, né? Com essa história da crise, o volume de veículos despencou. Então, certamente, esse concessionário está no prejuízo.
O Estado não vai participar em nada comigo desse prejuízo. Por quê? Porque é do regime de concessão comum, esse risco de demanda está só com o concessionário. É encrenca dele aquilo lá. Né? Fosse uma PPP, aí não. Aí ele fala, ó, Estado, a demanda caiu, sinto muito, a culpa não é minha, eu arrecadei tanto, o resto você completa aí. Né? Então, é assim que funciona nas PPPs patrocinadas, tá, pessoal? A gente está falando, por enquanto, das PPPs patrocinadas, em que a remuneração, ela advém da cobrança de tarifa, mas ela não é suficiente. Ou pode ser que até seja, em algum cenário, como esse da DMG 050, e eu tenho notícia de que já há alguns meses ela tinha passado do mínimo, então o Estado não tinha participado em nada. Né? Agora, por quê? Porque a própria concessão viabilizou o aumento de demanda. Né? Quando você melhora a qualidade da rodovia, você chama a demanda para ela. Né? Então, aquela pessoa que fazia um outro trajeto para desviar daquela estrada ruim, hoje ela vai por lá. Mesmo que tenha que pagar o pedágio, às vezes vale mais a pena do que dar aquela volta toda, gasta mais combustível, enfim. Cada um tem a sua lógica, né? Normalmente, a lógica do usuário de serviço público é buscar a melhor qualidade do serviço pelo menor preço, né? Quem chegou agora, pessoal? Luiz, né? Tudo bem, Luiz? Tudo. Pessoal, alguma dúvida com relação às PPPs patrocinadas? Né? Não. Não. Tá tranquilo? Sim. O que acontece? Além das patrocinadas, pessoal, a lei trouxe também as PPPs administrativas. Né? As PPPs administrativas, elas são um pouco diferentes. Né? As PPPs patrocinadas, elas pressupõem uma arrecadação tarifária. Essa arrecadação tarifária não é suficiente, mas ela existe. Nas PPPs administrativas, não. O usuário do serviço não vai pagar nada por ele. Tá? Não tem arrecadação tarifária. Vocês vão dizer, professor, mas o concessionário vai viver do quê? Ele vai viver do cofre público. Então, toda a remuneração do concessionário advém do poder concedente. Ok? Então, eu não tenho cobrança de tarifa do usuário. Eu tenho o quê? Um recurso todo do orçamento sendo deslocado para o concessionário. Vocês vão dizer, professor, essa é a melhor de todas, porque o risco é zero. É mais ou menos isso. Né? Eu vou receber só do poder público. Não, professor, mas então não estou entendendo. O usuário do serviço usa o serviço e não paga por ele. É isso aí. Né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda ou já caiu esse negócio? Sim. Bom, olha, aqui para mim parece que falta menos de 1 minuto, mas não sei se vai cair ou não. Bom, enfim, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. O presídio de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, né? O usuário do serviço, quem que é o usuário do serviço? É o detento, né? O detento, ele